Olá, tudo bem? O novo acordo ortográfico modificou algumas regrinhas da nossa gramática tradicional. Na ortografia, uma das mais afetadas diz respeito ao uso do hífen. E por isso que abordaremos, no dia de hoje, o uso do hífen com prefixos. O novo acordo ortográfico afetou, sobretudo, as palavras formadas por prefixos e falsos prefixos. Nas formações com os prefixos ante, anti, arque, circum, contra, entre, extra, hiper, infra, inter, intra, semi, sobre, sub, super, supra e ultra. E em formações com falsos prefixos como aero, foto, macro, maxi, mega, micro, mini, neo, pan, proto, pseudo, retro e tele, só se emprega o hífen nos seguintes casos. Nas formações em que o segundo elemento começa pela letra H. Vejamos algumas palavras que têm o prefixo ante alto. Ante-histórico, anti-higiênico, anti-herói, anti-horário e auto-hipnose. Perceba que essas palavras devem ser usadas com hífen. Isso acontece porque o segundo elemento começa pela letra H. Vamos ver outros exemplos, agora com palavras que apresentam o prefixo circum, infra, inter e hiper. Circum-hospitalar, infra-hepático, interhumano e hiperidratação. Essas palavras também devem ser usadas com hífen por causa da letra H. Vamos analisar mais algumas palavras. Neo-hamburguês, pan-helênico, proto-história, semi-hospitalar e sobre-humano. Mais uma vez, temos a presença dos prefixos semi e sobre e dos falsos prefixos neo e pan, todas com hífen, porque o segundo elemento começa pela letra H. Para finalizar, mais 3 palavras com os prefixos sub e ultra, subhumano, super-homem e ultra-hiperbólico. Agora me responda, por que essas palavras têm hífen? Você acertou se levou em consideração a letra H, que inicia o segundo elemento de todas essas palavras. Porém, preste atenção. Não se usa o hífen em formações que contêm os prefixos des e in, e nas quais o segundo elemento perdeu a letra H inicial. Temos como exemplos as palavras desumano, desarmonia, desumidificar, inábil e inumano. Utilizamos o hífen nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Isso ocorre em palavras como auto-observação, anti-imperialismo, anti-inflacionário, anti-inflamatório, arqui-inimigo, arqui-irmandade, contra-almirante e contra-ataque. Perceba que temos a repetição da vogal, a uma antes do hífen e outra depois dele. O mesmo ocorre com as palavras infracinado, infraaxilar, intraabdominal, proto-orgânico, semi-inconsciência, semi-interno e sobre-erguer. De acordo com a nova regra ortográfica, todas elas são separadas por hífen. E para finalizar, observe os seguintes exemplos: supra-anal, supra-auricular, ultra-aquecido, eletroótica, micro-onda e micro-ônibus. Algumas palavras certamente vão nos causar estranheza, mas isso acontece no primeiro momento. Com o tempo a gente se adapta. Pense comigo, pois essa regra ficou bem simplificada. Basta gravar o seguinte: com os prefixos que terminam em vogal, sejam prefixos de origem grega, latina, prefixo ou falso prefixo, só acontecerá hífen se a palavra seguinte começar por H ou vogal igual. Entendendo vogal igual da seguinte maneira: a vogal final do prefixo e a vogal inicial do segundo elemento. Pela nova regra, pelo novo acordo, só nesses casos haverá hífen. Nas formações com o prefixo co,
aglutinação com o segundo elemento, mesmo quando iniciado pela letra O. Podemos encontrar essa aglutinação em palavras como coobrigação, coocupante, cooperar, cooperação e coordenar. Nas formações com os prefixos circun e o falso prefixo pan, devemos usar hífen quando o segundo elemento começa por H, qualquer vogal e MN. Pode notar isso como acontece nas palavras circunhospitalar, circunescolar, circunmurado e circunnavegação. Note que, como estamos lidando com palavras que têm o prefixo circun e o segundo elemento inicia com vogais, letra, H, M, N, o hífen sempre está presente. Agora vamos ver o exemplo com pan. Pan-africano, pan-americano, pan-mágico e pan-negritude. Observe que a regra é a mesma que para o prefixo pan. Usamos o hífen em palavras em que o segundo elemento começa pelas letras H, M, N e vogal. Com a implantação do novo acordo ortográfico, vale prestar atenção numa regra muito importante. Com os prefixos auto, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, semi, supra, ultra, ante, anti, arque e sobre, se o segundo elemento começar por S ou R, devemos dobrar as consoantes em vez de usar hífen. Para facilitar, vou dar exemplos. Veja como eram as palavras e como os prefixos auto e contra antes da reforma e como elas ficam com o novo acordo. Autorretrato, autosserviço, autossuficiente, autossustentável, contra-reforma e contrassenso. Veja agora como eram as palavras com os prefixos infra, intra e neo, antes da reforma, e como ficam após o acordo. Infrarrenal, infrasom, intrarracial, neorromântico e neossocialismo. Veja como eram as palavras com os prefixos pseudo e semi antes e como ficam agora. Pseudo-representação, pseudo-rainha, pseudo-sábio, semi-reta e semi-selvagem. Agora vejamos palavras com os prefixos supra e ultra, como eram antes e como ficam agora. Suprarrenal, suprassumo, ultra-radical, ultra-romântico e ultrassonografia. Vejamos agora como eram as palavras com os prefixos ante e anti, antes da reforma e como ficam após o acordo. Antirrepublicano, antessala, antirrábico, antirracista, antirradical, antissemita e antissocial. Veja agora como eram as palavras com os prefixos arque e sobre antes e após o acordo. Arquirrival, arquissacerdote, sobre-renal, sobre-roda, sobre-saia e sobressalto. Outra regra nova, com os prefixos terminados em vogal. Se o segundo elemento começa por vogal diferente, devemos escrever sem hífen. Observe como eram as palavras com os prefixos auto e contra antes da reforma e como elas ficam agora com o novo acordo. Autoadesivo, autoanálise, autoidolatria, contra-espião, contra-indicação e contra-ordem. Vejamos agora exemplos com os prefixos extra, infra e intra, antes e depois do acordo. Extraescolar, extraoficial, infraestrutura, intraocular e intrauterino. Vamos observar palavras com os prefixos neo, proto e pseudo antes e depois. Neoacadêmico, neo-irlandês, proto-evangelho, pseudo-artista e pseudo-edema. E por último, veja como eram as palavras com os prefixos semi-ultra antes da reforma ortográfica e como elas ficam agora com o novo acordo. Semi-aberto, semi-alfabetizado, semi-árido, semi-escravidão, semi-úmido e ultraoceânico. Ficou claro? Segundo o novo acordo ortográfico com os prefixos auto, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, semi, supra e ultra,
Só devemos usar hífen se a palavra seguinte começar por H ou vogal igual à vogal final do prefixo. Vamos ver como essa regra se aplica à palavra com os prefixos auto, contra e extra. Vejamos as palavras: auto-hipnose, auto-observação, contra-almirante, contra-ataque e extra-hepático. Note que, como segundo elemento dessas palavras, começa por H ou vogal igual a que termina o prefixo. Vejamos exemplos com os prefixos infra, intra, neo e proto. Intra-abdominal, intra-hepático, neo-hamburguês, proto-história e proto-orgânico. Essas palavras apresentam hífen porque o segundo elemento começa por H ou vogal igual. Para finalizar, vejamos alguns exemplos com os prefixos semi, supra e ultra. Semi-inconsciência, semi-interno, supra-anal, supra-hepático, ultra-aquecido e ultra-hiperbólico. Percebeu como a regra se aplica a essas palavras? É assim que funciona a nova ortografia. Com as demais letras devemos escrever tudo junto, sem hífen, ao contrário da regra antiga, em que usamos hífen quando a palavra seguinte começar por H, R, S ou vogais. Portanto, algumas palavras sofreram modificações. Vamos ver alguns exemplos com o prefixo auto. Autoadesivo, autoanálise, autoescola, autoidolatria, autorretrato, autosserviço, autossuficiente e autossustentável. Mas há também muitas palavras com esse prefixo que mantiveram o formato, como nos seguintes exemplos: autobiografia, autoconfiança, autocontrole, autocrítica, autodestruição e autodidata. Vamos dar mais exemplos de palavras que não sofreram modificações com o novo acordo: automedicação, automóvel, autopeça, autopiedade, autopromoção e autoterapia. Vamos ver agora exemplos com o prefixo contra, que se modificaram com o novo acordo: contra-espião, contra-indicação, contra-ordem, contra-reforma e contrassenso. Mas há também palavras com esse prefixo que mantiveram o formato, como contrabaixo, contraceptivo, contra-cheque, contradança, contradizer, contrafilé, contragolpe e contramão. Além dessas formas, há palavras que não sofreram modificações com o novo acordo, como contrapartida, contrapeso, contraponto, contraproposta, contraprova e contraveneno. É sempre bom lembrar que esses prefixos só sofreram alteração, tá? Porque a partir de agora só haverá hífen se a palavra seguinte começar por H e vogal igual, diferentemente como era a regra antiga. Mas você não vai mais precisar pensar na regra antiga. O importante é que você crie uma nova memória visual, porque é assim que se sabe a ortografia, é botando na sua memória a nova forma. E a nova forma é simples. Só tem hífen quando começa por H e vogal igual. Qualquer outra letra você escreverá junto, sem hífen. Vamos ver alguns exemplos com prefixo extra, que antes do acordo se escrevia com hífen, agora é tudo junto. Extraescolar e extraoficial. Há muitas palavras com esse prefixo que sempre se escreveram juntas, tipo extraconjugal, extracurricular, extraditar, extragramatical e extrajudicial. Além dessas formas, encontramos outras que não sofreram modificações com o novo acordo, portanto, continuam sendo escritas de uma maneira sem hífen, juntas: extrapartidário, extraterreno, extraterrestre, extratropical e extravascular. Agora vamos ver algumas palavras com prefixo infra, que se modificaram com o novo acordo. Tinham hífen e agora se escrevem juntas: infraestrutura, infraocular, infrarrenal com 2 R's e infrasom. Mas nem todas sofreram modificações. Vamos falar daquelas que continuam juntas: infracitado, inframaxilar, infravermelho e infravioleta. E mais algumas agora com o prefixo intra, que se modificaram com o novo acordo. Agora não tem mais hífen: intraocular, intrarracial e intrauterino. Mas há também aquelas que se mantiveram, sem hífen: intracelular, intracraniano, intracutâneo, intragrupal, intralinguístico e intramolecular. Além dessas formas, encontramos outras que não sofreram modificações com o novo acordo. Por exemplo, intramuscular, intranasal, intranet, intratextual, intravenoso e intrazonal.
Agora vamos ver com o prefixo neo. Primeiro aquelas que perderam o hífen. Neo-acadêmico, neo-irlandês, neo-romântico e neo-socialismo. E vejamos agora aquelas que mantiveram, sem hífen. Neo-barroco, neoclassicismo, neocolonialismo, neofascismo, neofriburguense e neolatino. Mais alguns exemplos que não mudaram. Neoliberal, neologismo, neonatal, neonazista, neozelandês. Agora com o prefixo proto, aqueles que perderam o hífen, tipo proto-evangelho. Porém, há várias palavras com esse prefixo que mantiveram-se juntas, como protocolar, protofonia, protagonista e protoneurônio. Além dessas palavras, encontramos mais umas que não sofreram mudanças, tipo prototórax, protótipo e protozoário. Agora vamos ver exemplos com o prefixo pseudo. Primeiro aqueles que tinham hífen e se juntaram, tipo pseudo-artista, pseudo-edema, pseudo-rainha, pseudo-representação e pseudo-sábio. Mas há também palavras com esse prefixo que se mantiveram juntas, tipo pseudo-científico, pseudo-filosofia, pseudo-fratura e pseudo-membrana. Além dessas formas, temos mais algumas que não se modificaram, tudo junto, pseudo-paralisia, pseudo-pneumonia, pseudópode, pseudo-problema. Vamos agora para o prefixo semi. Primeiro, aquelas que se juntaram e perderam o hífen. Semi-aberto, semi-alfabetizado, semi-árido, semi-escravidão, semi-reta, semi-selvagem e semi-úmido. Porém, não são todas as palavras com esse prefixo sofreram alteração. Muitas mantiveram o velho formato, tudo junto. Lembrando, é letra diferente de H e vogal igual, portanto, semi-breve, semicírculo, semiconsciência, semi-destruído e semideus. Quer mais exemplos de palavras que continuam com a mesma forma? Vou dar mais alguns. Semifinal, semiletrado, seminu, semitangente, semitotal e semivogal. Vamos ver agora o prefixo supra. Primeiro aqueles que nós juntamos. Suprarrenal com 2 R's e suprassumo com 2 S. Mas há também palavras em que esse prefixo se manteve, tudo junto como sempre foi. Supracitado, supramencionado, suprapartidário e supravaginal. Agora vamos ver palavras com prefixo ultra. Primeiro aqueles que perderam o hífen. Ultra elevado, ultra oceânico, ultra radical com 2 R's, ultra romântico, ultra sensível com 2 S's, ultrassom e ultrassonografia. Vou agora mostrar palavras com esse prefixo que não mudaram, ou seja, sempre foram juntas. Ultra cansado, ultra famoso, ultra fecundo, ultra judicial e ultra liberal. Além dessas formas, encontramos outras na mesma situação, como ultramarino, ultranacionalismo, ultrapassagem e ultravírus. Segundo o novo acordo ortográfico, nos prefixos ante, anti, earque e sopre, só devemos usar hífen se a palavra seguinte começar por H e vogal igual. Ou seja, esse grupo está naqueles prefixos terminados em vogal. Só haverá hífen se a palavra seguinte for H ou vogal igual. Na regra antiga, usávamos o hífen quando a palavra seguinte começasse por H, R ou S. Agora somente o H. Por isso, as seguintes palavras sofreram modificações. Antirrepublicano, agora é com 2 R's, antirrábico, antirradicalista, antissemita, antissocial com 2 S's, arquirrival, arquissacerdote, sobre-renal, sobressaia e sobressalto. Agora, com a nova regra, temos que pôr hífen quando a última vogal do prefixo é a mesma da primeira vogal do segundo elemento. Por isso surgiram novas formas para anti-imperialismo, anti-inflacionário, arqui-inimigo e sobre-erguer, todos com hífen. Porém, há formas que não sofreram modificações. Vamos estudá-las de acordo com os seus prefixos. Primeiramente, vamos ver alguns exemplos de palavras com o prefixo ante que permanecem escritas na mesma forma. Antebraço, antecâmera, anticontrato, antediluviano, antigozar e anti-histórico, esse com H. Então fica o hífen. Ainda podemos mencionar outros exemplos como antejulgar, antemão,
anteontem, antepenúltimo, anteprojeto, antevéspera, antevisão. Agora vamos ver algumas palavras com o prefixo ante, com i no final, que permanecem escritas do mesmo jeito depois da reforma. Antiabortivo, antiácido, antiaéreo, antialérgico, anticapitalista, anticlímax. Ainda podemos mencionar outras palavras na mesma situação. Anticoncepcional, antidepressivo, antidesportivo, antiético, antifebril, antigripal, tudo junto. Ah, lembrei-me de mais algumas. Antihemorrágico, anti-herói e anti-horário com H e com hífen. Agora, antimíssil e antiofídico, tudo junto. E para finalizar, darei mais esses exemplos. Antioxidante, antipatriótico, antiterrorismo, antitetânico e antivírus. Tudo junto. Agora vamos ver algumas palavras com prefixo arqui, que permanecem escritas da mesma forma. Arquibancada, arquidiocese, arquiduque. Arquipérbole, com hífen por causa do H. Arquimilionário e arquipélago. Vamos ver palavras com prefixo sobre, que permanecem escritas da mesma forma. Sobreaviso, sobrebainha, sobrecapa, sobrecarga, sobrecomum e sobrecoxa. Ainda podemos mencionar outros exemplos, como sobre-humano. Aí permanece o hífen por causa do H. Mas sobreloja, sobremesa, sobrenatural e sobrenome, tudo junto. E para finalizar, há mais estas palavras. Sobrepasso, sobretaxa, sobretudo, sobreviver e sobrevoo. Ficou claro? A regra com os prefixos hiper, inter e super não foi alterada pelo novo acordo. Só haverá hífen se a palavra seguinte começar por H ou R. Vamos ver alguns exemplos de palavras que levam hífen e algumas que não recebem esse sinalzinho. Começarei pelas que possuem o prefixo hiper e levam hífen. Hiperidratação, hiperhumano, hiperrealizo e hiperreativo. H e R. Essas palavras recebem um hífen exatamente porque o segundo elemento começa por H ou R. E não haverá hífen nas seguintes palavras: hiperativo, hiperglicemia, hiperinflação, hipermercado, hipermiopia e hiperprodução. Também são exemplos de palavras com prefixo hiper que não levam hífen as seguintes formas: hipersensibilidade, hipertensão, hipertiroidismo e hipertrofia. Como exemplos de palavras que têm prefixo hiper e levam hífen temos interhelênico, interhumano, interracial, interregional e interrelação. Essas palavras apresentam hífen porque o segundo elemento começa por H ou R. Mas atenção, não levam hífen palavras como interação, interativo, intercâmbio, interseção, interclubes e intercolegial. Também podemos pegar como exemplo palavras com prefixo inter que não levam hífen. As seguintes formas: intercontinental, interdisciplinar, interescolar, interestadual, interface e interlinguístico. Acabei de me lembrar de mais algumas: interlocutor, intermunicipal, internacional, interocular, interplanetário e interseção. Ah, não se esqueça que palavras como intertextualidade e intervocálico são escritas sem hífen, pois o segundo elemento não começa por H ou R. Como exemplos de palavras que têm o prefixo super e levam hífen são superhabilidade, super-homem, super-reativo e super-requintado. E não levam hífen como superaquecido, supercampeão, supercílio, superdosagem e superfaturado. Também são exemplos de palavras com prefixo super que não levam hífen os seguintes exemplos: superinvestidor, superleve, superlotado, supermercado, superpopulação e supersecreto. E para finalizar, mais 3 palavras com prefixo super que não levam hífen: supersônico, supervalorizado e supervisionário. Com o prefixo sub, só haverá hífen se a palavra seguinte começar pelas letras B, R ou H. Vejamos alguns exemplos com o prefixo sub. Palavras com o prefixo sub que levam o hífen:
subbase, subraça, sub-reino, sub-reitor. Você observou que em todas elas o segundo elemento começa pelas letras B ou R? É assim que a regra funciona. Segundo a regra antiga, se a palavra seguinte começasse pela letra H, deveríamos escrever sem hífen, tudo junto, subhepático e subhumano. Com as novas regras, nos nossos dicionários, inclusive, já registravam com hífen, o novo acordo prefere com hífen e com H, subhepático e subhumano. Vamos ver como são escritas algumas palavras com o prefixo sub, mas que não levam hífen. Subaquático, subchefe, subclasse, subcomissão e subconjunto. Também podemos dar mais exemplos com o prefixo sub, que se escreve tudo junto, sem hífen. Subcutâneo, subdelegado, subdiretor, subdivisão e subeditor. Além disso, também escrevemos sem hífen subemprego, subentendido, subestimar, subfaturado, subgrupo e subitem. Estou inspirado, vou falar mais algumas. Subjacente, subjugado, sublingual, sublocação e submundo. Temos ainda palavras como subnutrido, suboficial, subpovoado, subprefeito e subseção. E para finalizar, subsíndico, subsolo, subterrâneo, subtítulo e subtotal. Vimos na aula de hoje as regras em relação ao uso do hífen com prefixos. Como era a regra antiga, o que mudou e o que permaneceu de acordo com o novo acordo. Para encerrar, vamos ouvir o depoimento de especialistas que certamente vão trazer as suas considerações sobre este novo acordo. Estas vantagens, elas são boas para o comércio, para a comunicação entre os povos, para a comunicação escrita entre os povos que aprendem português. Imagina um norueguês aprendendo português, ele vai ler um documento, Portugal escreve de um modo, Brasil de outro, Guiné-Bissau de outro, São Tomé e Príncipe de outro. Então a unificação vai facilitar isso. O que as pessoas estão confundindo e que é preciso discernir, esclarecer, é que na fala não muda nada. Cada povo, cada região, cada país que fala a língua portuguesa vai continuar falando do seu modo. Um gaúcho não vai mudar o seu Brasil porque agora unificou para Brasil. Não, a grafia é a mesma, mas o modo como você pronuncia a palavra vai variar de região para região, de país para país, como sempre foi, e esta é uma riqueza da língua. A língua é a sua história. A língua de um povo é a história de um povo. Um povo que perde sua cultura, ele perde sua língua. Então essa é a importância não só da manutenção do português e da preservação do português, não só pela importância do português, quantitativamente, digamos assim, quer dizer, número de pessoas que falam português no mundo, mas a luta pela preservação de uma língua é a luta pela preservação de uma cultura. Como vocês viram, as opiniões nem sempre são convergentes, mas são todas importantes. Eu gostaria de fazer um resumo da nossa aula de hoje. Nós vimos que, pela regra antiga, os prefixos estavam organizados em grupos com regras diferentes. O primeiro grupo, por exemplo, alto, ultra, extra, era H, R, S e vogais. O grupo 2, ante, anti, arque e sobre, era H, R, S. Os pseudo-prefixos, aquelas, a maioria de origem grega, era tudo junto. Perfeito? Ora, a partir de agora, gente, a nossa, nossa regra básica para o uso do hífen com os prefixos ficou simplificada. Sem dúvida nenhuma, houve uma melhora. Vamos repetir. Não há mais diferença entre grupo 1, grupo 2, grupo 3. Não há mais necessidade disso. Basta lembrar o seguinte. Salvo raras exceções, a regra básica passou a ser agora: qualquer prefixo terminado em vogal, ultra, infra, mega, tele, ante, anti, só terá o sinalzinho, o hífen, se a palavra seguinte começar por H e vogal igual. Lembrando que vogal igual é a letra final do prefixo e a letra inicial do segundo elemento, o hífen. O resto é grudado. É lógico que no início nós vamos estranhar um pouco, escrever autorretrato com 2 R's, mas isso é uma questão de memória visual que com o tempo nós nos acostumamos. Não há problema nenhum. Basta gravar H e vogal igual.
Para os prefixos terminados em R, hiper, inter e super, a regra é vogal e letra igual, que no caso é o R. Perfeito? E no caso do sub, é o H, o B e o R. O R é por questão de pronúncia, para você não falar subreino, subraça. Então, sub-reino, sub-raça permanecem com hífen. Em resumo, esta foi a melhoria do novo acordo. Um abraço, até a próxima.